Saudações, habitantes do mundo dos 12. É isso aqui que você quer fazer, né? Fala a verdade. Tenho certeza que é isso. E se você está assistindo esse vídeo, é porque você não sabe como funciona o processo de Forja Magia. Ou então, você quer aprofundar o seu conhecimento sobre esse tema. E para fazer isso, a gente precisa começar do absoluto básico. Antes de tudo, eu preciso dizer que esse vídeo será dividido em duas partes, porque o processo de Forja Magia é bastante complexo e extenso. Então, o vídeo acabou ficando longo demais. É praticamente uma ciência dentro do Dofus. Essa primeira parte, nós vamos aprender tudo sobre as ferramentas utilizadas pelos Forja-Magos. Nós vamos aprender sobre o principal instrumento do Mage, as runas, tanto as básicas quanto as de transcendência. Nós também vamos aprender sobre as poções de Forja Magia, as gravuras de Forja Magia e os orbes de Forja Magia. Estes últimos têm funções bem específicas, mas não deixam de ser ótimos aliados neste processo. É fundamental saber essas informações antes de começar a se aventurar no mundo da Forja Magia. Forja Magia, ou Mage, é a forma de melhorar os itens no Dofus. Ao contrário de alguns outros RPGs, no Dofus, esse processo não é garantido. Não é apenas entregar 10 moedas de ouro para o ferreiro que você terá uma espada mais 1, uma espada mais 2. No Dofus, esse procedimento envolve a sorte. Então, caso você não saiba o que está fazendo, é possível e até mesmo provável que você termine o processo com um item pior do que quando começou. E para piorar, depois de ter gastado uma fortuna. Mas não se desespere, não é apenas sorte. Também tem um pouco de matemática. Por isso, é importante entender os fundamentos da Forja Magia. Vamos começar pelas ferramentas secundárias, que são as poções, as gravuras e os orbes de Forja Magia. A poção de Forja Magia tem como propósito mudar o elemento de ataque da sua arma. Porém, ela só funciona com o efeito danos neutros. Então, por exemplo, você está jogando com uma build de inteligência e achou uma arma incrível que bate no elemento neutro e rouba vida em fogo. Aí você pensa para si mesmo: poxa, se fosse dano fogo, essa arma seria perfeita. E é exatamente isso que a poção de Forja Magia faz. Ela muda essa linha de ataque do elemento neutro da arma para o elemento da sua escolha. No entanto, só é possível mudar do neutro para os outros elementos, e uma vez que essa mudança é feita, ela é permanente. Não será mais possível mudar para outro elemento ou retornar para o dano neutro. Então você precisa ter certeza do que quer fazer. Um outro detalhe é que existem 3 tamanhos de poção para cada elemento. As poções têm nível 20, 40 e 80. O nível dela, ou seja, o tamanho dela, define a porcentagem do dano neutro que você vai manter como seu elemento escolhido. Então, minha recomendação é sempre, absolutamente sempre, use a maior poção, a de nível 80, porque dessa forma você mantém o maior dano possível para a sua arma. Ela mantém 80% do seu dano neutro. A única exceção para esse caso é quando você quer causar menos danos golpeando, na situação de uma arma de cura, por exemplo. Caso a sua arma possua múltiplas linhas de danos neutros, todas elas serão convertidas simultaneamente. Então não é possível colocar uma linha de dano para um elemento e a outra linha de dano para outro elemento. As linhas sempre terão o mesmo elemento. Vale dizer também que não serve para roubo de vida neutro. Para esse caso, usamos as gravuras de Forja Magia, que veremos a seguir. Essas poções de Forja Magia são fabricadas por alquimistas e utilizam metária na sua receita. Você pode obter metárias como drops aleatoriamente no jogo, você pode comprá-las no mercado de recursos ou pode fabricá-las no triturador dentro de qualquer ateliê de runas. Não é necessário nenhuma profissão. Cada uma vai ter a sua receita. Se você quiser olhar a receita, basta ir na enciclopédia do jogo, vá na aba de recursos, escolha a metária, clique com o botão direito e vá em receita. As esferas de metárias podem ser compradas no Hellmonster em -5, -13 por 100 camas cada uma. O próximo objeto do nosso estudo serão as gravuras de Forja Magia. As gravuras de Forja Magia têm o mesmo propósito das poções de Forja Magia, só que com roubo de vida neutro. Enquanto as poções de Forja Magia mudam a linha de ataque danos neutros, as gravuras de Forja Magia mudam a linha roubo de vida neutro. Todas as particularidades das poções de Forja Magia também se aplicam às gravuras de Forja Magia. A mudança é permanente, existe 3 versões de gravura para cada elemento, escolha sempre a gravura de nível 80 caso você queira ter o maior dano possível, também são necessárias metárias,
Também mudam todas as linhas de roubo de vida neutro ao mesmo tempo, caso hajam múltiplas linhas. A única diferença é que as gravuras são fabricadas por lenhadores e não alquimistas. As poções e gravuras de Forja Magia têm alta densidade e alta chance de falha. Isso quer dizer que elas fazem um estrago no item. Por isso, é altamente recomendado que as mudanças de elemento da arma sejam a primeira coisa que vocês façam, caso vocês pretendam mudar o elemento da arma. Das ferramentas secundárias, só nos falta explorar os orbes de Forja Magia. Estes orbes são valiosíssimos para os Forja Magos mais experientes. Eles permitem que você resete o item, como se você tivesse acabado de fabricar um novo. Porém, as mudanças de danos que acabamos de ver com as poções e gravuras de Forja Magias não são resetadas, elas são permanentes. Por exemplo, vamos supor que você acidentalmente colocou 20 runas de cura em um item que não tinha cura e você não queria cura. O item muito provavelmente foi aniquilado no processo. Todos os seus atributos vão estar no chão ou até mesmo zerados. Em vez de você ir colocando runa por runa, melhorando cada atributo e potencialmente gastando vários milhares de camas, você pode colocar um orbe de Forja Magia do nível adequado e o seu item será resetado. Todos os atributos serão aleatorizados para ficarem dentro do valor mínimo e máximo do item. Existem orbes de nível 60, 120, 180 e 200. Os níveis dos orbes indicam o maior nível de item que eles conseguem resetar. Por exemplo, o orbe de nível 60 consegue resetar qualquer item de nível 60 ou inferior. Já se o item fosse nível 61, você precisaria usar o orbe de nível 120. Os orbes são fabricados por mineiros e usam apenas pepitas em sua receita. Usos comuns desses orbes são quando você tem sucessivas falhas no seu processo de Forja Magia. E aí, os atributos caíram demais e você sabe que ficaria mais caro consertar o item com runas do que usando o orbe. Aí, nesse caso, você usa o orbe para resetar o item e continuar seu processo de Forja Magia. Também é uma forma comum de fazer mages avançados em escudos, especialmente escudos que têm runas caras, como por exemplo, danos à distância, que está custando 18.000 camas atualmente. É uma runa pesada que tem alta chance de falha. Então, dependendo de quanto de danos à distância está faltando no seu item, é possível que usar um orbe e torcer para um número alto de danos à distância seja mais econômico do que ficar tentando colocar as runas de danos à distância até chegar no valor desejado. Por fim, vamos falar do principal instrumento dos Magers. Para melhorar o seu item no Dofus, são necessárias runas. Existe uma runa para cada atributo do jogo. Por exemplo, existe a runa Vi, que é relacionada ao atributo Vitalidade, existe a runa For, que é relacionada ao atributo Força, e por aí vai. Por enquanto, vamos ignorar a densidade e as variações das runas, mas fique tranquilo, chegaremos lá. E como essas runas são obtidas? Destruindo itens nos trituradores dos ateliês de runas. Todo ateliê de runas tem um triturador. Se você não sabe onde tem um ateliê de runas, abra a interface do mapa e digite Ateliê de Runas no campo de pesquisa. Todos os ateliês serão mostrados no mapa. Mas é isso mesmo, você precisa destruir itens para receber runas para melhorar itens. Obviamente, você pode comprar as runas, mas essas runas vieram de um item que alguém quebrou. Essa é uma forma brilhante, diga-se de passagem, de controlar a economia do servidor. Imagina se não existisse destruição de itens e de recursos. Existiria bilhões de tudo e provavelmente nada teria valor. Então, quando você quebra itens, você ganha runas. Quanto mais atributos o item tiver e quanto maior o nível do item, mais runas são geradas. Além desses fatores naturais do item, existe um coeficiente que multiplica o número de runas que você recebe. Esse coeficiente, ou multiplicador, ou modificador, como você quiser chamar, varia de acordo com a frequência com que esse item é quebrado no servidor. O que isso quer dizer? Se um item é pouco quebrado no servidor inteiro, o coeficiente dele é alto, portanto você recebe mais runas. Em contrapartida, se um item é muito quebrado no servidor, seu coeficiente é baixo e você recebe menos runas. Cada item tem o seu coeficiente individual e ele é compartilhado com o servidor inteiro. Quando as pessoas começam a quebrar esse item, o coeficiente vai abaixando. Então, pode ser que em um mês um certo item qualquer tem um coeficiente muito baixo e no próximo mês ele tem um coeficiente muito alto. Depende da atividade do servidor como um todo.
Não é possível descobrir esse coeficiente sem ser quebrando um item, ou seja, arriscando. É por isso que a atividade de geração de runas é considerada de risco. Você não tem ideia de quanto será o coeficiente e de quantas runas você receberá até você de fato quebrar o item. Uma outra mecânica na geração de runas é a mecânica de foco. Quando você vai quebrar um item, você pode escolher um certo atributo para focar, e isso fará com que você receba apenas runas desse tipo. Você recebe uma penalidade para o total de runas que serão geradas, mas você recebe uma quantidade maior da runa desse atributo que você escolheu, se comparado à destruição do item sem nenhum foco. É um sistema que pode ser utilizado de forma inteligente quando se foca runas caras, como por exemplo a runa de PA, que está custando em torno de 50 mil camas cada uma atualmente no servidor Talcash. Ou então, quando apenas um atributo do item que você quer quebrar tem runa de valor. Por exemplo, runas de danos elementais valem mais do que as runas dos atributos básicos, como inteligência e sorte. Então, se o item dá apenas atributos básicos e algum dano elemental, talvez seja interessante focar no dano elemental. Como eu disse, é uma atividade de risco, e atividades de risco podem trazer grandes recompensas, como podem trazer prejuízo. Utilizem esse sistema com cautela. Alternativamente, se você não gosta desse tipo de risco, você pode comprar runas diretamente no mercado de runas, que são onde outros jogadores ofertam as runas que eles têm. Tá, já sabemos que runas são utilizadas para melhorar os itens no processo chamado Forja Magia, e também já sabemos como as runas são obtidas, através do procedimento arriscado de quebrar itens ou de compra direta no mercado. Agora, precisamos falar sobre a densidade das runas e sobre as variações das runas. Cada runa tem uma densidade. Essa densidade é um fator muito importante para se aprender no processo de Forja Magia. Quanto maior a densidade, mais difícil é inseri-la em um item e mais atributos você perde caso ela falhe. Antigamente, o jogo não mostrava a densidade de cada runa. Portanto, os jogadores montaram de forma empírica uma tabela com a densidade de cada runa. Felizmente, alguns anos atrás, a Ankama decidiu implementar o dado das densidades das runas no jogo. Hoje em dia, você não precisa mais decorar a densidade de cada runa, embora isso agilize o seu processo de mage. Mas, mesmo que você não precise decorar, se você magiar por tempo suficiente, você decorará essas densidades. Eu nunca tentei decorar essa tabela e eu sei a densidade de todas as runas decoradas, simplesmente por fazer isso há muito tempo. Essa densidade é muito importante para o cálculo do poço, do afundar, do espaço ou do sink do item. Todas essas nomenclaturas são utilizadas para simbolizar a mesma coisa. Nós vamos nos aprofundar mais na densidade e no afundar no próximo vídeo. Mas, de forma resumida, toda vez que você derruba um atributo de um item, você gera um espaço, que o jogo chama de afundar, equivalente à densidade dos atributos que foram derrubados. E aí, com esse espaço, brincando com a matemática da densidade das runas, você tem uma pequena janela de runas que você tem certeza que nenhum outro atributo será derrubado. É assim que são feitos os mages mais incríveis que você já viu, como por exemplo mages de 5% de resistência, de 2% de danos feitiços, ou até mesmo aquele item com todos os atributos no máximo e a vitalidade com 100 de overmage por cima. Mas, nesse primeiro momento, apenas coloque na sua cabeça que cada runa tem sua densidade e que essa densidade simboliza a dificuldade e o espaço que ela ocupa no item. Porém, não é apenas uma coisa ruim. Com sorte, você usa essa densidade ao seu favor. Veremos mais detalhes sobre isso no próximo vídeo. Além da densidade, eu mencionei variações de runas. As runas podem vir em 3 variações: forma básica, forma pá e forma Ra. A forma pá nada mais é do que uma runa que tem um poder concentrado de 3 runas básicas. E a forma Ra nada mais é do que uma runa que tem um poder concentrado de 10 runas básicas. Atenção, não confundir runa pá com runa de PA. Por exemplo, a runa de força, runa For. Ela pode ser a runa For, que dá 1 de força. Sua versão pá, a runa pá For, dá 3 de força, ou seja, 3 vezes o poder da runa básica. Já a forma Ra, que tem 10 vezes o poder da runa básica, dá 10 de força. Algumas runas têm apenas a versão pá, como por exemplo, runas de danos elementais, runa de fuga, runa de bloqueio, dentre outras. Já outras runas nem sequer têm a versão pá, elas têm apenas a versão básica, como por exemplo, runa HPA, que é a runa de PA, runa HPM, que é a runa de PM, runa Al, que é a runa de alcance,
runa Invi, que é a runa de invocação, e também as runas de porcentagem. E como são obtidas as versões Pá e Rá das runas? Fundindo runas no triturador. Sim, aquele mesmo triturador que você quebra os itens para gerar runas. Quando você clica nele, há a opção de fundir itens, além da opção de quebrar itens. Se você juntar 3 runas básicas, você gera uma runa Pá. E se você juntar 3 runas Pá, você gera uma runa Rá. Então, uma runa Pá nada mais é do que 3 runas básicas juntadas. E uma runa Rá nada mais é do que 9 runas básicas juntadas, embora ela tenha o poder de 10 runas básicas. Essas variações de runas Pá e Rá não servem apenas para agilizar sua vida. O propósito delas não é apenas usar uma runa Rá em vez de 10 runas comuns. Cada uma dessas runas tem uma chance maior de sucesso quando o atributo está em uma certa faixa. Não vamos nos preocupar com isso em um primeiro momento. Na segunda parte desse tutorial, eu vou explicar tudo isso com mais calma. Apenas já saibam que você precisa usar todas elas. Não adianta você falar: vou comprar só a menor e usar ela para sempre. Embora não seja necessário, é bem útil ter uma tabela com as densidades das runas em mãos. Eu montei essa tabela aqui. Eu vou deixar o link para acessá-la na descrição do vídeo. Também criei uma página de Forja Magia na Wiki PTBR de Dofus e deixei o link lá. E, por último, essa planilha também é acessível através do meu Discord. Ela estará no canal de utilidades. O link para o Discord também está na descrição do vídeo. Além dessa variação Pá e Rá das runas, existem runas chamadas de runas de transcendência. Essas runas são runas especiais que não têm chance de falhar, ou seja, elas têm 100% de chance de sucesso e é garantido que nenhum atributo do seu item caia. Da mesma forma que as runas normais, elas podem ter 3 versões: a básica, chamada Tá, a média, chamada Pá-Tá, e a maior, chamada Rá-Tá. É a mesma linha de raciocínio de nomenclatura das runas normais. Você deve estar pensando: nossa, vou usar apenas essas runas para magiar. Não é bem assim que funciona. Essas runas só podem ser utilizadas uma vez em cada item. Após uma runa de transcendência ser usada em um item, esse item nunca mais poderá ser magiado. Ele ficará desse jeito por toda a eternidade. Por causa disso, essa runa é utilizada depois que você deixou o item do jeito que você quer. Ela é uma forma de ir além e deixar o seu item mais forte ainda. Ela idealmente não deve ser utilizada para corrigir itens, e sim para superar os limites naturais do item. Alguns atributos não têm runa de transcendência, como sabedoria, resistências fixas, PA, PM, alcance, dentre outros. Porém, existem regras para utilizar essa runa de transcendência. Primeira regra: o item não pode ter nenhum atributo acima do seu limite máximo natural, que é o que a gente chama de over, ou overmage. Por exemplo, um cara-chapéu dá 1 PA e 80 de vitalidade no máximo. Mas se você for no mercado de equipamentos, você vai encontrar vários cara-chapéus com muito mais do que 80 de vitalidade. Isso é chamado de overmage, ou só over. Não é possível colocar uma runa de transcendência em um item que tenha overmage. Porém, é possível e até mesmo desejado que a sua runa de transcendência cause um overmage. Como eu disse, ela é idealmente utilizada para superar os limites naturais do item. Ela não pode ser usada se o item já tiver um overmage, mas ela pode causar um overmage após ser utilizada. Entenderam a diferença? A segunda regra é que o item também não pode ter exomage, ou exo. Exo é quando você insere um atributo que não é natural do item. O caso mais clássico é o famoso Gelanel PA/PM. O Gelanel é um item que naturalmente dá apenas 1 PA. Porém, um dos itens mais utilizados na maior faixa de nível possível é um Gelanel que dá 1 PA e 1 PM. Esse 1 PM foi inserido através da Forja Magia, e esse 1 PM é considerado um exomage, ou exo. Esse exo vem da palavra exotic, ou exótica em português, e representa um atributo não natural do item. Então, se o item tiver um exo, também não é possível colocar uma runa de transcendência nele. A única exceção para essa regra é a característica de arma de caça. A característica de arma de caça permite que o jogador que esteja a utilizando colete carnes, caso tenha o nível necessário na profissão de caçador. Porém, existem poucas armas que naturalmente têm o atributo de arma de caça. Então, a Ankama resolveu abrir essa exceção e,
Dessa forma, você pode colocar um Exomage de arma de caça na sua arma, e mesmo assim usar uma runa de transcendência depois. Mas é a única exceção, ok? Acha que acabou? Nada disso. Existe uma regra final. A terceira regra é: cada runa de transcendência tem um limite de quanto de atributo o item pode ter para que você possa aplicar essa runa de transcendência. Essa tabela aqui mostra esses limites para cada runa de transcendência. Essa tabela estará disponível em todos os mesmos lugares que a tabela anterior de densidade das runas também está. Gostaria de agradecer o Zet e o Fareó. Sem eles não teria sido possível descobrir com exatidão todas essas informações. Mas como se lê essa tabela? Por exemplo, o atributo de vida Vi. Existem aquelas 3 versões da runa de transcendência: Tá, Patá e Ratá. Se você identificar aqui nessa tabela o atributo Vi e depois ir um pouco para a direita, vai ver as colunas dos valores máximos permitidos para cada versão da runa de transcendência. Nesse caso, a runa Tá Vi, que é a menor runa de transcendência de vitalidade, só pode ser usada se o item tiver no máximo 305 de vitalidade atual. Esse valor não é o valor máximo teórico do item, é o valor atual do atributo no seu item. E também não pode ter overmage, conforme a regra anterior que eu expliquei. Então vamos supor que você tem um item qualquer que tem os limites de vitalidade de 301 a 350. Se a vitalidade estiver em 305 ou menos, você pode aplicar a runa de transcendência Tá-Vi, que é a menor runa de vitalidade. Mas não pode aplicar as runas de transcendência Patá-Vi ou Ratá-Vi, que são as maiores. A Patá-Vi tem um limite máximo de vitalidade atual, sem over, de 205 de vitalidade. Já a maior runa de transcendência de vitalidade, a runa Ratá-Vi, só pode ser utilizada caso o item tenha no máximo 105 de vitalidade atual, sem over. Se qualquer regra for desrespeitada, não será possível colocar a runa de transcendência. Mas não se preocupe, você recebe uma mensagem de erro. A runa não é consumida e o item não é prejudicado. Uma particularidade que eu preciso dizer aqui é que a runa de transcendência de cura não respeita a nomenclatura das runas normais. A runa normal de cura é chamada Cur, e a runa de transcendência de cura é chamada Fê. Não sei o motivo. Então, talvez já tenha dado para perceber que não é uma runa tão fácil de ser utilizada. E como são feitas ou obtidas essas runas de transcendência? Você pode comprá-las no mercado de runas ou fabricá-las juntando runas astrais com as runas do atributo que você quer. Lá no triturador, igual quando você junta as runas básicas em runas Pá ou Rá. As runas dos atributos são baratas e fáceis de subter. É aquele método de destruição de itens. Já as runas astrais são mais difíceis de subter. Você pode comprá-las no mercado de runas, apesar de elas serem bem mais caras do que as runas normais, ou então você pode obtê-las na atividade do Poço dos Sonhos Infinitos, que é uma atividade endgame direcionada para grupos de 4 jogadores nível 200. Eu não vou me aprofundar muito nisso porque não é o tema central do vídeo, mas vou deixar um link na descrição do vídeo que fala um pouco sobre o Poço dos Sonhos Infinitos. Também não é um vídeo falando especificamente sobre sonhos, mas eu dou uma resumida nessa atividade, porque era um vídeo tutorial de uma missão que envolvia se aventurar nos Sonhos Infinitos. Mas, basicamente, você enfrenta chefes de calabouço e monstros aleatórios muito mais fortes do que o normal. A cada vitória, você sobe um andar. E a cada vitória, você ganha um baú, dependendo da dificuldade dos inimigos aleatórios que caíram para você. Esses baús têm diversas recompensas aleatórias. Algumas delas são as várias runas astrais diferentes que são utilizadas para fabricar as runas de transcendência. Então, agora que sabemos tudo sobre os instrumentos usados na Forja Magia, estamos preparados para absorver o conhecimento e aprender o ato da Forja Magia propriamente dita. Isso será ensinado na segunda parte desse vídeo. Para não perder, fique de olho no canal. Então é isso, rapaziada. Gostaria de agradecer do fundo do meu coração os membros do canal. Eles estão desfilando aí embaixo na tela. Muito obrigado por apoiarem o canal, por ajudarem a manter esse sonho vivo. E se você quer fazer parte dessa turminha da bagunça aí, confira o primeiro link na descrição do vídeo, onde eu apresento os benefícios para os membros do canal. De qualquer forma, se você gostou desse vídeo, peço encarecidamente que você deixe um like, deixe um comentário e se inscreva no canal. Tamo junto, GG!